Para todo adulto, jovem e adolescente que deseja verdadeiramente ser crente, trazemos para vocês o episódio piloto de Plenamente, um podcast que tem como objetivo trazer o caráter de Cristo para a sua vida. E eu, me apresentando, me chamo Melk, eu sou o host desse canal, né? Então você vai me ver muito por aqui, né? Temos o nosso queridíssimo co-host, se apresenta para o nosso público, meu querido. Olá, gente, eu sou o Maicon e eu sou o co-host desse podcast maravilhoso, que foi uma ideia que Deus ele permitiu de que nós pudéssemos estar aqui para trazermos muitos conteúdos que, em nome do Senhor Jesus, irão edificar muita vida de vocês. E nós estamos aqui com a nossa staff, a nossa base de apoio, com o nosso querido. Se apresente, por favor. Olá, eu sou o Gabriel, eu sou o Videomaker. videomaker do nosso podcast Plenamente. Não somente videomaker, toda vez quando a gente precisa de alguma coisa, o Gabriel é o homem que providencia tudo. Ele é tipo o diretor de filmagem, o homem é assim Não, nisso. pera aí, o diretor de filmagem. Tá ali atrás, atrás, o nosso inclusive. diretor Ah, de que filmagem. Vamos colocar uma fotinha do Pedro aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Cola aí, rapaziada, pra quem... Depois, tá bem depois aqui. o pessoal da edição fica responsável de colocar a foto do Pedro aí. Né? Mas esse nosso episódio piloto é o primeiro, basicamente o primeiro episódio, né? Como o episódio 0, vamos nomear lá. Mas de episódio pera aí. zero. Ele tá com o microfone lá, vamos mandar ele se Ó, apresentar. é verdade, Pedro, Ah, se é verdade. apresenta aí, Apresente para nós. Pedro. Pô, eles querem me calar aqui, tá? Fala, meu povo. Eu sou o Pedro, sou o diretor de filmagem do Plenamente. Eu vou estar em todos os episódios, só não vou estar aparecendo nos vídeos, mas eu vou estar por trás das câmeras. Isso aí, O cara é muito esse bom. Esse é o nosso cara, né? O cara é massa demais. Né? E esse projeto é um projeto que tem ajuda de muitas pessoas. Né? A gente também tem o nosso amigo Brunão, que ele é responsável pela parte de marketing do nosso podcast. Né? Vamos botar pra cima, vai aparecer a foto do Brunão. Ô, Brunão. Outra foto, Aê. família. E vamos dar um tempinho pro Brunão falar aí com vocês. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno, mais conhecido como Brunão. Estamos aí para somar nesse projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu sou o marketing daqui, como os meninos falaram. Eu atuo tanto na parte de design como na parte de propagação. E é isso, estamos aqui para somar, vamos para cima. Esse podcast que é feito para edificar não somente as nossas vidas, como também a vida de vocês. Que vocês sejam muito abençoados através deste podcast. Agradeço a Deus por poder fazer parte. Valeu, fiquem com Deus. Espero que vocês gostem do episódio ou tenham gostado do episódio. Eu não sei. Corta esse final. Show. Né? Caraca, o Brunão é massa demais, né? Maravilhoso, Se apresentando fera. pra vocês. Brunão Ele que é o cara que é do marketing, né? Então a propaganda, né? Propaganda não que a gente não uma empresa com fim lucrativo, mas ele que faz aí os flyers, as coisinhas que vocês vão ver aí durante nossos muitos anos, em nome de Jesus, que vamos passar com vocês. E a ideia desse primeiro episódio, né, o episódio 0, é realmente apresentar a nossa equipe. Né? A gente tem muitas pessoas envolvidas diretamente, como esses que vocês acabaram de conhecer, Fato. e indiretamente com os nossos pastores, alguns amigos que apoiam o projeto, que estão nos ajudando e que nos abençoaram de diversas formas. Né? Então, Com toda certeza. esse primeiro episódio a gente vai apresentar a nossa ideia para vocês. A gente esperamos que vocês nos ajudem, né, com ideias, com mais ideias. Se tiverem aí, vocês podem colocar aí mesmo no... Ideias de conteúdos nos Ideias de comentários, conteúdo, né? podem Você pode colocar. selecionar nos comentários aí, que a gente está disposto a ler cada um dos comentários para a gente conseguir se desenvolver e trazer aquilo que vai edificar a sua vida, que é o principal intuito do podcast. Né? Então, a gente tem esse objetivo e acreditamos que temos muito a agregar na vida de vocês. Não é não, Michael? E assim, gente, uma coisa que eu acho muito legal é que o nosso podcast, ele começou de uma forma muito espontânea e Deus ele bradou nosso coração para que a gente pudesse ter esse projeto, ter essa ideia inicial. E uma coisa que eu acho muito legal é que da mesma forma que o nosso host Mel que ele disse, as coisas elas simplesmente foram fluindo e as pessoas começaram a apoiar a ideia e deram realmente muito apoio em relação ao que a gente está fazendo aqui agora. Por isso que
tudo que a gente for fazer aqui no podcast, tanto em forma de conteúdo, ou se a gente trouxer um louvor, uma palavra, o importante mesmo é que isso de alguma forma edifique a sua vida, porque as nossas vidas foram edificadas aqui. Muitas das coisas que nós temos aqui foram por base dessas pessoas que apoiaram o nosso podcast. Então, a gente quer devolver isso, não somente para essas pessoas, mas principalmente para Deus, porque Ele que permitiu com que nós estivéssemos aqui. Isso um dia a gente estava conversando, né? Desculpa, Pia, pode falar. E fora isso também que a gente tá trazendo um sonho do nosso amigo. É isso aí. Nos deixou, mas é um sonho que ele sempre teve por fazer um podcast, né? Isso é um amigo nosso, né? O Patrick. Né, ele nos deixou em dezembro do ano passado. Né, nossos corações ainda dói até hoje, né? Pela falta dele, que era o objetivo dele era criar, na verdade, não um podcast em si, mas uma forma de evangelizar através da internet. E nós, como amigos, não podemos deixar de realizar esse sonho. Né? Então, o nosso podcast tem esse intuito de não só ganharmos as pessoas que são próximas de nós, mas que a palavra de amor, a palavra da graça e do evangelho, literalmente, venha ser transmitida e alcançar pessoas através desse podcast. Então, pode ser pessoas que talvez morem perto de nós, né? Nós somos de Vila Velha, no Espírito Santo. Né? Então, talvez você não seja do Espírito Santo, talvez a gente de algum outro estado, mas coloca aí nos comentários de onde você está vendo a gente. Eu sou de Vitória. Né? Que é muito longe, né? 10 minutinhos daqui. Só atravessar a ponte. Atravessou a ponte, tá em Vitória, basicamente. Mas a gente tem realmente esse intuito de alcançar o máximo de pessoas para Cristo. Em nome do Senhor e Jesus. edificar a vida de vocês de alguma forma. E vamos começar falando, né, do porquê plenamente. Você deve estar perguntando, poxa, plenamente, qual que é esse? Né, de onde veio esse nome? Para que serve? Né? Biel, o que você acha dessa opinião aí? Você já sabe muito o que a gente já falou, mas na sua opinião, o que é o plenamente? Fala para nós. Plenamente, na minha opinião, é o que? É uma plena, é uma vida, é uma mente plena, né? Então, a gente, pra mim, o grosso é a vida plena. Justo. Estabilidade, Estabilidade. plenitude Isso. e consciência que a nossa vida ela deve ser plenamente, ou seja, nós devemos ter estabilidade e uma plenitude em Cristo. Justamente por isso que o nosso lema se baseia muito também a respeito do que está escrito em Romanos 12:2. O que está escrito em Romanos 12:2, meu querido Gabriel? Não se moldes com o padrão desse mundo, mas renove a sua mente. Gente, Mostra demais. hoje em dia nós estamos num contexto, contemporaneamente, nós estamos num contexto social e espiritual em que muitos jovens estão se perdendo, muitos adultos estão barganhando seus princípios e muitas crianças estão sendo apresentadas as coisas horríveis de uma forma muito precoce. Então, essas coisas estão sendo apresentadas para elas e elas estão somente aceitando, e conforme elas vão crescendo, isso vai de mal a pior. Então, o nosso objetivo é justamente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas modificar a nossa mentalidade e modificar a nossa mentalidade em quem? Em Cristo, que é o único que pode realmente fazer diferença nas nossas Isso vidas. a gente vê que os valores estão se invertendo, né? Nós somos jovens ainda, eu tenho 25 anos Eu tenho 22. Eu tenho 18. e o Pedrão tem 18 também, né, Pedro? 19. 19. Ó, Né, vamos Pedrão? só dar uma pra eles aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, quem preserva princípios é preservado por Deus. Então não deixa o seu princípio embora, hein? Rapaz, inspirador. parceiro. Esse cara é um monstro. mas a ideia realmente do podcast é essa: é a gente tentar mostrar de uma forma leve o caráter de Cristo para sua vida, né? Então, às vezes você fica se perguntando assim, né? Qual que é a conexão, né? Você já sabe aquele sentimento na sua mente de que é uma eterna batalha entre o que você quer e aquilo que Deus quer para sua vida? Com certeza. E às vezes a gente tem aqueles dois pensamentos. Por exemplo, eu falo isso, às vezes eu acho que eu sou meio doido, né? Porque tem um pensamento meu que tá querendo fazer o bem e o outro querendo fazer o mal, e às vezes parece que estão brigando e eu decido quem é que vai ganhar aquela batalha. Fato. Né? Então, a Bíblia, ela diz que nós teríamos uma paz, né? Mas a paz que ela traz, ela não é aquela paz divina, assim, que tipo, problemas não vão acontecer, de que não vão passar por lutas, mas ela é uma paz da confiança que Deus resolve todos os problemas. Né? Então, quando a gente traz o nome plenamente, que inclusive é um trocadilho, né? Não é a palavra, você que está pensando aí, que é a palavra plenamente, é também, mas não é só isso.
né? A palavra plenamente é um trocadilho da palavra plena e da palavra mente, né? Que são duas composições diferentes, que é para trazer realmente um pensamento direto, né? Um pensamento concreto e certo daquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um que vai estar assistindo a gente. E também porque o nome da nossa igreja, né, é Vida Plena. Né? Vamos deixar o Instagram dela aí para vocês seguirem se quiserem. Mas o nome da nossa igreja é Vida Plena, então a gente precisa de um nome que seja correlacionado, que faça sentido para nossa realidade, que faça sentido com a nossa igreja, e a gente pensou aí no Plenamente. É por isso que tem esse nome. Né? Então, ela refere-se à plenitude que Jesus prometeu. Né? A gente tem até uma passagem disso lá em João 10:10. Né? Se alguém puder abrir, rapidinho, você trouxe a Bíblia aí. Cadê a Bíblia, Vaz? Ô, Vaz, cadê essa Bíblia? Acho que não trouxe. Né? Vamos abrir Romanos aqui. 10:10? João 10:10. João 10:10, ok. Isso, João 10:10. Abre aí pra nós rapidinho. O nosso diretor de filmagem vai colocar aí depois na edição para você não precisar abrir. Você vai ler aí direitinho o que está escrito lá em João 10:10. E a gente vai começar a nossa conversa a partir daí. João capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Né? Então, essa parte, plenamente, ou em alguns lugares vão falar abundância, né? Vão ter uma vida completa. E a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele tem um único objetivo, que é esse que fala na palavra dele. Né? Só que ele é tão sagaz, e acho que a gente teve essa conversa com o pastor recentemente, né? Que ele fala que o Satanás, ele não veio para mostrar o erro pra gente. Ele não veio para falar assim, você vai ter que sair da igreja e vai ter que fazer o mal lá fora, vai roubar, matar e destruir a vida das pessoas. O diabo, ele não quer que você faça a coisa errada. Ele quer que você faça a coisa certa com a intenção errada. Exatamente. Então a motivação do seu coração, a real motivação daquilo que você está fazendo é que vai definir se você está vivendo ou não uma vida plena. E tudo começa pela mente. E tudo começa plenamente. E uma coisa que eu acho muito, muito legal é que sempre quando a gente bate essas conversas com o pastor, a gente sempre leva aquela chicoteada de leve, né? Porque o nosso pastor é sinistro, mas quando a gente para conversar com ele, ele realmente nos adverte muito, principalmente a respeito de como são as estratégias que o Satanás ele utiliza para que ele possa alcançar as pessoas. Inclusive, isso é um cuidado que eu acho que todos nós cristãos devemos ter, porque, por exemplo, 1 Pedro 5,8 nos diz: andai sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o inimigo das vossas almas, anda sempre ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Então, assim, o tempo inteiro, o diabo, ele... Sabe aqueles memes que tem um anjinho e um diabinho? Então, o diabinho, ele tá o tempo inteiro ao seu redor, esperando você dar uma brecha. Então, assim, a sua vida inteira, qualquer coisa que você der legalidade, ele vai querer aproveitar aquilo para querer tragar sua alma. É bizarro. É bizarro. E a forma como ele faz é muito estratégica, né? Cara, eu penso assim, o Satanás ele é um cara extremamente estrategista. Né? A gente acha que ele vai aparecer pra gente pintada de vermelho, com aquele chifre preto, né? Fumaça saindo dos olhos, mas não. Talvez para alguns ele venha fantasiado de uma mulher bonita, né? Talvez para outros ele apareça como um bolo de dinheiro. Exatamente. Né? Então, para outros vai aparecer como uma oportunidade irrecusável no seu emprego. Né? Às vezes você está na igreja servindo a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e você trabalha ali, ganha um salário mínimo, mas vive bem com Deus. E às vezes vai surgir uma promoção lá na sua empresa, vai te pagar, sei lá, 4 salários mínimos, né? Você vai ser o novo gerente do lugar onde você trabalha. Entretanto, ele vai te tirar o seu tempo. Então você não vai ter tempo para ir na igreja mais, porque você está muito ocupado com o trabalho. Você não vai ter tempo de orar, porque você somente está muito ocupado com o trabalho. Você não vai ter tempo para sua família, porque você está muito ocupado com o seu trabalho. Então você se pergunta, será que isso realmente é a vontade de Deus para minha vida? Né? A gente não está demonizando o dinheiro, muito pelo contrário, tá? Precisamos do dinheiro, mas a gente tem que pedir o discernimento de Deus para entender quando que é uma estratégia do diabo ou quando é realmente algo, uma bênção que ele tem para nossas vidas. E isso você consegue através da busca contínua da intimidade com Deus. Nós não devemos endemonizar o dinheiro de forma alguma, até porque muitas pessoas da Bíblia que foram considerados como heróis da fé eram pessoas extremamente ricas. Por exemplo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Deus não tinha problema com Jó, só que na Bíblia também fala: onde está o seu tesouro, é ali que estará o seu coração. Então, a gente não pode endemonizar o dinheiro
ao ponto de que o dinheiro está abaixo de Deus na nossa vida. Então, a partir do momento em que a gente troca esses valores, a partir do momento em que a gente substitui o nosso Deus por tudo aquilo que é material, por tudo aquilo que a gente pode ver, a partir daquele momento ali a gente já está se vendendo também. Então, eu acho que... Acho não, na verdade, eu realmente creio nisso. Que todas as vezes quando nós permitimos com que algo entre acima de Deus na nossa vida, a gente está se vendendo. E isso, para um cristão, é um perigo extremo, porque se você barganha os seus valores, você também barganha o Deus daqueles valores. Isso aí. Entendeu? Pode falar. E é coisa que, tipo assim, Satanás, ele é muito estratégico, porque ele não vai começar com coisas grandes. Quem dera se fosse que a gente ia perceber de cara. A gente ia cair, né? A gente ia perceber de cara, irmão. Sai daqui. Não, sai fora. Vem pra lá. Eu ia falar igual... As coisas pequenas, né, cara? Sim. E quando ele começa pequeno, a gente vai dando aquela brechinha, porque, mano, é bom, o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia, né? Então, a Bíblia diz o quê? Tem caminhos que parecem de vida, mas no final é morte. Então a gente tem que saber muito. Eu acho que esse é um dos maiores perigos. Acho não, tem que parar de falar. Eu acho, tem que começar a afirmar as coisas. Que a Bíblia também fala, né? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, nós temos que ser um pouco mais certeiros a respeito daquilo que nós falamos. Isso me faz lembrar daquela passagem de Filipenses, né? Filipenses 4:7, que fala assim: a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente está resguardado, né? Quando estamos íntimos de Deus, na verdade, a gente ouve o bradar do Espírito Santo em nosso coração falando: olha, isso não é da minha vontade. Isso que você está fazendo agora não é algo que me agrade. E a gente tem que ter aquela maturidade de aprender a receber o não de Deus. Verdade. Às vezes eu fico pensando, nossa, a gente é tão mimado a ponto de não saber receber ou não, cara. Às vezes, eu vou contar pra você, eu já recebi alguns nãos de Deus, que eu ficava assim, ai Deus, por que o Senhor me disse não? E eu orava depois e reclamava, e depois eu entendia, nossa, era por isso que, depois que as coisas aconteciam, né? Eu falava, caraca, era por isso que Deus não queria que disse não pra mim naquele dia. E você fica assim, porque Deus não me ama, é porque eu não nasci pra isso, Deus não escuta as minhas orações. Mas quando essa passagem de Filipenses, ela me traz isso aqui, que quando a gente tem a nossa mente guardada em Cristo Jesus, ele guarda o nosso coração para que a gente não venha cair no pecado. E o diabo, ele rouba a nossa paz, né, cara? Muitas das vezes ele consegue roubar a nossa paz. E se ele rouba a nossa paz, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, se ele rouba a nossa paz, ele está tomando o lugar de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas para ele não roubar a nossa paz. E uma das coisas que... Eu estava procurando um versículo aqui, tá, gente? Uma das coisas que o diabo ele mais gosta de utilizar para acabar com a nossa paz e fazer com que a gente se perca a respeito dos valores que a gente acredita... Hoje, no mundo atualmente, com certeza, é o lado emocional das pessoas. Só que para isso eu peguei um versículo aqui que é Romanos 12, mas não é Romanos 12:2, é Romanos 12, do 19 ao 21, que diz bem assim, amados... Nunca, aqui eu tô colocando a NVI, tá, gente, que eu gosto muito dessa tradução. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso que é difícil. Gente, isso é um negócio difícil. Mas um negócio difícil. Não, vamos fazer eles pensarem. Imagina aí um pouquinho. Digamos que você está lá no seu trabalho, né? Imagina o seu trabalho lá, você está lá trabalhando o dia inteiro, o dia está maravilhoso. Aí chega aquela abençoada de Deus. Xingando tudo, quebrando tudo, falando mal de você, falando que você fica mocegando no trabalho, sendo que você está fazendo o seu trabalho. Né? Aí você vai ter que olhar para essa pessoa e falar assim... Que Jesus Cristo abençoe sua vida. Nossa, isso é muito difícil. Porque a vontade do nosso coração é falar assim, olha, que você caia morto. Né? A minha oração, eu vou falar pra você. Manda fogo do céu pra queimar todo. Dá uma dia disso. A minha oração é falar assim, Deus, pelo amor de Deus, pelo seu amor, promova anjo. Quebre tudo. E, gente, isso é difícil. A realidade. É porque, assim, quando a gente fala, principalmente dessa parte de levar o mal com o bem, é algo que todos nós cristãos precisamos fazer, porque a partir de um certo momento você começa a perceber que
a sua vida aqui na Terra, ela por muitas das vezes vão ter provas e vão ter situações que, se você não estiver realmente firmado na rocha, que é o nosso Jesus Cristo, você vai acabar se perdendo, você vai acabar caindo, mas não tem problema. Se você caiu, o bom é que, como o apóstolo Paulo mesmo diz, se você está de pé, cuide para que não caia. Mas caso aconteça, na Bíblia também diz que o justo, ainda que caia, se levantará 7 vezes. Então, assim, todas as vezes quando vocês acabarem falando mal de algum irmão, vocês acabarem praguejando, amaldiçoando a vida de alguém, simplesmente se arrependa. Eu acho que hoje em dia essa é uma das coisas que mais está sendo pregado. Arrependei-vos. Sim. Assim, principalmente nós como os jovens, a gente tem tanto vigor para fazer tanta coisa, e ao invés de a gente estar gastando esse vigor com coisas que vão edificar a nossa vida em Cristo, principalmente para nós que somos cristãos, nós estamos fazendo coisas ao contrário. Nós estamos nos amoldando com o que o mundo tem oferecido e não apresentando o que Cristo tem a oferecer. Sabe? Às vezes isso acontece com uma dúvida que Satanás lança na nossa mente. Nossa, isso. Porque ele começa com uma dúvida, cara. Tipo assim, será que vai dar isso? Será que vai dar certo? Então é uma dúvida que ele faz o bololô todo até... Só da hora que você vai ver se já escondeu. Satanás, ele é tão astuto que ele faz a gente confundir os nossos próprios pensamentos. Né? Então, às vezes a gente age de formas que fala, nossa, agi certo. Eu sou o cara, né? Eu fiz isso e bate no peito assim, não, eu fiz isso aí, porque eu tava certo. Né? Aí depois vem Jesus Cristo lá e fala, meu filho, você errou e feio. Aí ele fala igual quando eu Nicodemo, tem que nascer de novo. Cara, mas eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Olha, uma das melhores sensações que você tem é de ouvir a voz do Espírito Santo e você se constranger através daquela voz. Rapaz, para muitas pessoas que têm essa sensibilidade de escutar, buscar a voz do Espírito Santo, acredito que todos nós, inclusive o Pedrão, né? É porque o Pedrão está ali atrás, mas fala aí, Pedrão, fala com nós. Eu tô aqui, pessoal. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui já participamos da experiência de nós chorarmos e a gente não saber da onde vem esse choro, mas a gente tá sentindo uma presença forte. De soluçar. E de soluçar, exato. Que a gente não consegue compreender, mas é justamente isso que a gente não consegue compreender, é o amor de Deus nos tocando, é a presença do Espírito Santo nos purificando. Às vezes eu falo por mim, tem muitas vezes que eu acabo de pecar e eu me pergunto, Deus, eu falo mesmo, eu não sou digno de ter a sua presença, eu não sou digno de te amar. Como que o Senhor pode me amar comigo errando o tempo todo? Como que o Senhor pode me amar sendo que eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu não consigo fazer as coisas direito? Como é aquele versículo? O mal que eu quero, esse eu faço, e o bem que eu preciso, né? Você não acaba, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse não faço. Exatamente, esse não faço. Então, assim, às vezes eu quero fazer algo bom e mesmo tendo a consciência disso, eu acabo não praticando. Isso é algo muito interessante. Por exemplo, pra quem não sabe, né, eu rodo de Uber e às vezes passa cada situação no trânsito, né? Cada situação que só misericórdia de Deus. Cada fechada e bate no seu carro e a pessoa te xinga. E é muito difícil, eu vou ser sincero com você, é muito difícil ser cristão no trânsito. É muito difícil. Tem que ter Jesus. Isso, tem que ter muito Jesus na vida. E às vezes acontecem algumas situações que a minha vontade do meu coração é espraguejar a pessoa no máximo, no íntimo dela. Só que o Espírito Santo vem naquele momento, às vezes vem como um arrepio, às vezes vem como uma voz, né? E fala assim, não, filho, abençoa a vida dessa pessoa. Você não sabe como é que está sendo o dia dela. Talvez, sei lá, aconteceu algum problema na família dela, a mãe está passando mal, por isso ela esteja apressada para passar a sua vez. Né? Talvez ela está passando muitos problemas em casa e está precisando de uma fuga, e talvez a fuga que ela tenha seja andar um pouco na rua, e isso deixou ela um pouco desatenta, não lembrou de dar seta na hora de entrar. Né? Eu acho que o lugar onde eu moro, todo mundo tem muito problema porque ninguém dá seta. E uma coisa que o nosso pastor fala, cara. Mas acontece isso. Uma coisa que o nosso pastor fala também, que tipo assim, você tá no trânsito, você deixar uma pessoa e você xingar ela e tem culto à noite, a pessoa tá no culto. Já pensou? Me xingou, mas tá cantando. Não, já aconteceu comigo uma vez no trânsito. Eu não xinguei, né? Não, mas me estressar com a pessoa assim e depois ver uma pessoa parecida no culto. Não sei se era mesmo, né? Mas pode ser que seja. Rapaz. Né? Mas pode acontecer, né? Gente, mas uma coisa que... Uma cidade igual Vila Velha, que eu quero que não é tudo perto, né? Pode acontecer mesmo. Mas um negócio que todos nós precisamos entender, gente, você ser cristão
não faz com que você seja melhor do que ninguém. Isso é algo que precisa ser afirmado na nossa cabeça. Você ser cristão não faz você ser melhor do que ninguém. Na verdade, muito pelo contrário. Quanto mais a gente entende da Bíblia, quanto mais cristão nós somos, o que indica que nós somos cristãos? Que nós conhecemos e praticamos mais o caráter de Cristo. Isso é ser cristão. Quando a gente realmente é cristão, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente conhece dos nossos pecados e das nossas falhas. Ou seja, quanto mais cristão eu sou, mais consciência eu tenho de quão falho, pecador e miserável que eu sou. E mais constrangido identifica. Exatamente. Porque se eu mentia antes, uma mentira pequena, pô, já não vou mentir mais. Sim, porque exato. quando eu mentia, eu vou sentir aquele incômodo no coração. Né? Falar, poxa Deus, eu menti aqui. E esse incômodo vem, ele é certo. E vem de uma forma, cara, que acaba com você. Né? Eu já tive muitos problemas, né, com mentira, por exemplo. Né? E depois que o Espírito Santo começou a acomodar, rapaz, é diferente. Verdade. Porque você mente ali, por mais coisa que seja simples, né? Você mentiu ali, aí vem o Espírito Santo falar no seu coração, poxa, filho, você acabou de pedir perdão. Cara, tá você acabou de pedir perdão e você vai e comete o mesmo pecado. Mas o Espírito Santo vai trabalhando isso nos nossos corações pra gente mudar todos os dias. Quando eu era adolescente, eu tinha um problema que eu era um mentiroso compulsivo. Gente, eu nessa cor de pele aqui, eu falava pros meus amigos que eu tinha uma irmã branca, loira de olho azul. Então, era os nesse amigos nível. pra conhecer a irmã nunca apareceram. Deixa eu ver uma foto da sua irmã, pegar uma foto lá do Pinterest. Pegar uma do Pinterest. Mas era isso mesmo. Então, assim, todos nós... Mas aí você pegou pesado, né? Branca de olho. Você não agiu, você jogou contra ele. Mas é justamente esse o nível. Eu era um mentiroso tão compulsivo que era de forma descarada e era bizarro. Mas assim, conforme o tempo foi passando, eu fui dizimando isso na minha vida. Por quê? Porque agora eu sei que isso fere o que existe dentro de mim. Tem a minha líder de célula, que ela se chama Maristela. Ela tem uma frase que eu amo muito, essa frase, que ela diz bem assim: Maicon, tudo aquilo que você vê de bom em mim não sou eu, é Cristo. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, essa frase me confrontou de uma forma gigante. Às vezes a gente fala, nossa, eu cantei bem, eu sou tal. Nossa, hoje eu fiz um solo que todo mundo prestou atenção e olhou em mim. Eu sou um gênio. Tá olhando pra mim por quê, mano? O Mel, que ele é ministro de louvor aqui na nossa igreja. Da guitarra. Tá olhando pra mim por quê, cara? Não, brincadeira, gente. E assim, quando ela disse isso, às vezes a gente realmente coloca na nossa mente que tudo aquilo que nós fazemos é de acordo com os dons que a gente tem. Às vezes a gente vangloria muito os nossos dons, mas não o dono desses dons, sabe? E para afirmar isso que eu tô falando, em Romanos 12:2, em Romanos 12, eu acredito que esteja aqui. No versículo 4 ao versículo 8. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, assim, todos nós temos muitos dons, mas nunca foi pelas nossas obras, mas pela graça que nos foi dada. Vou completar a coisa da Maristela. Se tudo que de bom em mim, que vocês veem em mim, é de Deus, tudo que vocês veem de ruim é eu mesmo. Exatamente. Já escutei muito isso aqui também. Foi mentira. Então, tudo que vocês veem de ruim é eu mesmo. Sou eu. Se vocês perceberem que eu tive algum comportamento ruim, não foi Jesus em mim, não. Fui eu mesmo. Fui eu. Agora, se o comportamento for bom, aí foi Jesus. Rapaz, e trazendo pra esse meio, tem muita gente que sai da igreja por conta disso, sabia? Tem, com certeza. Nossa, nem fala. É porque é uma decepção, né? Às vezes as pessoas acham, né? Talvez você que esteja assistindo a gente tenha esse pensamento, né? E não quero confrontá-lo nessa noite, mas se o Espírito Santo tá falando, né? Mas às vezes tem o pensamento de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, né? Que eu vou chegar lá na igreja e não vai ter fofoqueiro na igreja, que não vai ter viciado, que não vai ter ninguém que fala mal dos outros, não vai ter ninguém que julga as pessoas. Mas muito pelo contrário, amigo, vou dizer pra você que todas as pessoas ruins aceitaram Jesus e estão tentando se tornar pessoas melhores, né? E a compreensão plena, né, de Jesus Cristo é essa,
de que onde nós estamos é uma reunião de várias pessoas problemáticas. Verdade. E é algo que a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, geralmente, pessoas que têm muitos problemas, elas estão sobrecarregadas. Né? E esses problemas refletem em seu caráter, que só são mudados com Cristo. E eu acho que a parte mais legal de ser cristão é essa. E às vezes eu vejo o Biel, quando era do mundo, ele era um alcoólatra, ele era um drogado, sei lá. Rapaz. Mas, não precisa, tá, galera? Tô dando exemplo. É um exemplo. Né? Mas quando ele aceitou Jesus, você acompanha o processo de transformação que Deus faz na vida da pessoa. Né? E quando você vê essa pessoa que um dia foi tudo aquilo que não prestava se tornando um líder, se tornando um ministro de louvor, se tornando alguém, né, dentro do ministério, ou até mesmo fora, que nem todo mundo tem um ministério dentro da igreja, mas às vezes ele se torna um excelente médico, um excelente advogado, que tudo isso serve para glorificar o nome de Jesus Cristo também. Você vê a mudança que o Espírito Santo traz na vida das pessoas. E eu tenho certeza que você já conhecia alguém assim, né? Alguém que era... Realmente mudou a vida dele alguém que era de tudo Cristo. que não prestava, mas depois que aceitou Jesus, você olha assim, fica, rapaz, Jesus realmente mudou a vida daquela pessoa. Mesmo que você não acredite em Jesus, mas você viu a transformação que apenas uma palavra mudou fez no na coração vida da dela. pessoa. E a palavra foi: eu aceito. Isso aí. Né? Alguém chegou para ela e disse: você aceita Jesus como seu único salvador? Você fala: eu aceito. E essa pequena palavra foi capaz de mudar toda a história dessa pessoa. Não somente essa pequena palavra, mas essa pequena atitude, essa decisão, essa Esse é o escolha. negócio. Entendeu? Você ia falar, Bel. E tudo, tipo assim, tem base bíblica, porque ele fala que não veio pros sarados, mas sim pros doentes. Tem isso. Lembre só que aquela mulher tava agitada no meio da multidão, caçando pegar em Jesus e ir até Jesus, mas só que... E a multidão não queria deixar com que ela chegasse. Os próprios discípulos falaram: ei, cala, não deixa ele falar. Aí Jesus vira e quebra eles, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vim para os... Recentemente, a nossa igreja ela foi fundada através de células. E a gente pratica esse formato como uma forma não somente de multiplicação, mas de edificação na vida das pessoas que podem se deslocar de seus bairros próximos e irem até as células. E numa dessas células eu cheguei a pregar uma palavra, e nessa palavra que eu preguei, tem uma história na Bíblia de uma mulher cananeia que estava procurando Jesus. Nossa, muito bom. Muito bom. E nossa, só de lembrar dessa história eu já me emociono. Mas assim, muitas das vezes hoje em dia, não somente para as pessoas que são cristãs, mas até mesmo para as pessoas que renunciam à caminhada cristã, nós cremos que a gente só pode adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor quando nós recebemos alguma coisa dele. Então, às vezes, a gente está muito tempo orando por algo e a gente não recebe, e a gente desiste da caminhada cristã por conta disso. Às vezes nós precisamos de uma bênção e a gente não recebe, e por conta disso a gente começa a culpar Deus, começa a falar mal a respeito de Deus, e a gente começa a perder a nossa fé. Por quê? Por quê? Exato, tipo, por que Deus? O Senhor faz com todo mundo menos comigo. Só que esse texto da mulher cananeia é algo que me quebra. Caralho. Porque esta mulher, ela foi atrás de Jesus. Jesus, ele estava numa hospedagem, e nessa hospedagem, Jesus, ele basicamente disse: gente, eu não quero ser incomodado hoje, vamos tirar o dia para descansar. Todos os discípulos concordaram, beleza, vamos ficar tranquilo. Do nada, uma mulher começa a gritar pedindo a presença de Jesus, e a primeira vez que ela gritou, Jesus confrontou somente com silêncio, ele não disse nada. A segunda vez, os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, manda ela embora, porque ela tá gritando aqui no nosso ouvido. E a gente, exatamente, poxa, no meio do hotel a gente querendo descansar, essa mulher tá gritando. e Jesus, ele disse para ela que: minha filha, eu vim para os perdidos de Israel, eu não posso fazer nada por você. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: eu vim para fazer milagre, não para você, minha filha, mas para outras pessoas, então não tem milagre para você. Aí a mulher... Só nisso. Já tinha tudo pra ir embora. Primeiro que ficou com silêncio. Só nisso, eu já tava pegando meu telefone, fazendo stories, pra quem fala que ele faz milagre. Olha aqui, ó. Tá me tirando. Não presta. Exato. Só nisso aí a gente já estaria reclamando. Ela, mais uma vez, falou: Senhor, mas eu preciso de um milagre. Minha filha está endemoniada dentro de casa. E quando ele disse isso, quando ela disse isso, Jesus, ele disse: minha filha,
como eu posso tirar comida da mesa e dar para os cachorros? Rapaz, se fosse qualquer outra pessoa, eu diria, ué, Jesus, você dá me chamar de cachorro? Cachorro? Você dá me chamar de animal? Eu não sou cachorro, Que não. negócio é esse? Eu não sou cachorro, não. Vocês percebem que ela, basicamente naquela situação ali, ela tinha tudo pra pegar as coisas dela e ir embora. Ela não precisava. Só que quando Jesus ele falou da mesa, da comida e dos cachorros, ela disse, mas Senhor, até os cachorros comem das migalhas que saem da comida que tá na mesa. Cara, quando ela falou isso, Jesus, ele simplesmente disse, eu vou fazer agora. Eu vou fazer sua... É pra já. Eu vou realizar o teu desejo. Pode voltar pra casa. Sua filha não está mais. E ó, isso aí que eu queria pegar agora. Ela foi buscar um milagre que nem pra ela era. Exato. Era pra filha dela. Ela tinha tudo pra meter o pé, mano. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito legal. Ela foi atrás da bênção antes mesmo. Ela teve que exercer a fé dela antes de ganhar a bênção. Ou seja, e não, muito mais além disso, ela recebeu 3 não. Ela recebeu 3 não. Sabe quando o apóstolo Paulo, ele foi dito que ele ia ter um espinho na carne dele? Ele orou 3 vezes e Deus falou, não. Não tinha. Ô Deus, por favor, não. Ô Senhor, por favor, não. Então, Eu tô imaginando o Pedro, o editor colocando depois aquele negócio lá. Não. E, Mas é assim mesmo. gente, ela recebeu 3 nãos. E quantas vezes a gente recebe não? Às vezes uma vez. Às vezes uma vez. Deus diz não pra gente uma vez e a gente já amolece a nossa fé. A gente já desiste dos planos e dos sonhos que Deus ele colocou no nosso coração. Quantas vezes a gente desiste da caminhada cristã ou a gente se perde durante essa caminhada justamente porque a gente não exerce aquilo, às vezes por conta de uma palavra contrária que pessoas dizem a respeito das nossas vidas. Muitas das vezes, muitas pessoas querem falar a respeito do nosso ministério, falar a respeito da nossa vida em Cristo e a gente escuta a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. Isso, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra aquela passagem de 2 Timóteo 1:7, né? Que ele... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ele vai falar assim... Não, eu abri aqui. Ele vai falar assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí, cara, o espírito de covardia, às vezes a gente é covarde demais. Nossa, muito. Sabe, deu ruim. Às vezes Deus, ele diz não, claro, é que às vezes o não de Deus é não mesmo, né? Sim. Não adianta você insistir que é não. Não. Só que às Davi, vezes... a espada não vai sair da sua casa. Inclusive a palavra da célula foi sobre isso hoje. Foi. Essa semana, né? Ela falou sobre... Eu esqueci o título da palavra da célula. Mas ela falava sobre como a gente lidar com as dificuldades. Com as dificuldades, né? E que muitas vezes Deus fala não para as coisas que a gente está pedindo. E às vezes ele fala não para fortalecer a nossa fé. Lembrei agora, falava a respeito da nossa fé sendo aprovada através das dificuldades. Exatamente, a nossa fé sendo aprovada através das dificuldades. Né? Aí a gente pega, né, esse caso, né, da mulher e muitos outros casos na Bíblia, né? A gente tira, Jacó lutou com um anjo a noite toda, cara, né, para conseguir... E ainda saiu rasgado. Ainda saiu manco. Jacó segurou o anjo. Né? Então a gente vê muitos casos na Bíblia de pessoas que não desistiram dos seus objetivos, né? Não porque elas tinham certeza de que daria certo, né? Não que você forçando Deus, ele vai fazer sua vontade, não é isso que a gente está dizendo. Mas está dizendo que muitas das vezes a gente desiste muito fácil. E às vezes Deus ele não te dá uma determinada bênção porque não é aquele momento, não é a hora. Porque imagina, eu fico imaginando o seguinte. Imagina, sei lá, eu tenho certeza que você conhece alguém assim, imagina um cara, um adolescente, um jovem que tem um carro e ele anda com esse carro igual um doido, né? Não respeita sinal, né? Semáforo, fura o semáforo, anda em cima do limite da velocidade, beleza. Agora imagina esse jovem chegando para Deus e falar, Deus, me dá uma Ferrari. Né? Aí Deus olha pra ele, pô, meu filho, você vai se matar se você Ferrari. E o meu propósito vai se cumprir, não? Você quer se matar antes? Você vai se matar. Então Deus pega e fala, não, meu filho, não vou te dar uma Ferrari agora. Né? Aí você pega e fala, pô, fica triste, né? Poxa, Deus disse então não vou. Não vou sair da igreja. Não é pra mim, Deus não deu o que eu queria. Né? A pessoa pega e sai. Mas não era aquele momento, mas vai chegar um momento que esse jovem ele vai atingir uma maturidade, ele vai ter uma família, então ele vai falar, poxa, hoje em dia eu não posso correr mais, porque eu ainda não vivi todos os planos. Minha prioridade. Todos os planos que Deus já é pra minha vida eu não vivi. A minha esposa ainda é muito nova, eu tenho filhos pra criar, então eu não vou andar acima do limite da velocidade, eu não vou furar o sinal. Aí Deus vai olhar pra você, pô, agora chegou o momento.
Talvez não de uma Ferrari. Não, mas eu vou te dar um momento de te dar um carro melhor, uma estrutura melhor. Talvez esse seja agora o momento. Né? Então, muitas vezes, o não de Deus para as nossas vidas é para nos proteger. Verdade. Né? E vai muito da parábola dos 10 talentos também, Exato. né? Porque na parábola dos 10 talentos, ao final, é dito que seja fiel no pouco e no muito lhe colocarei. Então, assim, às vezes Deus ele entrega algumas coisas nas nossas mãos que a gente se sente feliz de ter recebido aquilo, mas nós não somos gratos por aquilo. Ou seja, a gente recebe aquilo, mas a gente não cuida daquilo que Deus nos deu. Então, se a gente não está cuidando do pouco que Deus nos está dando, como que Ele vai agregar mais à nossa vida? Muito egoísta, gente. Exato. E Isso não é só pro lado material, tá, galera? Isso. Não, que acha assim, eu vou ser fiel aqui nos 100 reais. É, Deus vai me dar 100 real. Não é assim. Vou dar ali meu 100, é principalmente no lado espiritual. Principalmente lado espiritual. Verdade. Gente, a nossa geração é uma geração de dons que estão sendo enterrados. Verdade. Escutem o que eu estou dizendo. Não só o que eu tô dizendo, até porque a própria Bíblia fala disso, vários pastores falam sobre isso, muitos pregadores hoje em dia falam a respeito disso, que a nossa geração está enterrando seus dons. A gente está se perdendo muito naquilo que a gente pode fazer através das nossas próprias mãos, e nós estamos esquecendo o nosso secreto. Ou seja, a gente está querendo fazer as coisas na força do nosso braço, mas a gente não quer entregar os planos, os projetos que a gente tem para Deus. E fica nesse vai e vem, numa rotina que fica inviável. A gente coloca mais nossos projetos do que Deus na nossa rotina. Verdade. Sabe? É complicado, né, cara? A nossa geração, né? Eu sou da geração Z ainda, a geração Alpha tá chegando aí. Eu acho que vocês dois também ainda são da Z. Com certeza. Né? E a gente vê a disparidade gritante entre uma geração e outra. Às vezes eu me pego pensando, sabe? Por que na época do meu pai, né? Meu pai, quem não sabe, meu pai é pastor da cidade de Paraná, né? Uma cidade de Rondônia. Um abraço pra Um vocês abraço, meu aí. pai. Um beijão no senhor. E às vezes eu fico pensando assim, poxa, na época do meu pai, o mover do Espírito Santo era muito mais evidente. Né? Não que não seja, cara. Não que não seja, tô dizendo. Mas quando eu era criança, você via as coisas assim, milagres acontecendo. Você via, poxa, pessoa que não andava voltando a andar. Você via pessoas cegas voltando a enxergar. E eu me perguntei, poxa, em que momento que a gente perdeu isso? Em que momento a gente parou de ter intimidade com o Espírito Santo? Em que momento a gente parou de buscar? Poxa, às vezes eu tiro por mim. Às vezes eu consigo passar o dia inteiro assistindo uma série na Netflix e não consigo passar uma hora lendo a Bíblia. Sim. É verdade, Entendeu? é verdade. E isso me entristece às vezes, porque eu fico assim, poxa. Como que eu posso passar o dia inteiro com uma coisa que não vai agregar valor na minha vida nenhum, valor espiritual, não vai me ajudar, vai tirar o meu tempo, né, vai me dar dor de cabeça, que eu vou ficar muito tempo em frente à tela. Como que isso eu consigo passar tanto tempo, mas eu não consigo reservar um tempo suficiente para Deus? E isso é um questionamento que eu me faço, né? Então, durante o dia, né, durante o meu trabalho, eu fico pensando, conversando com Deus assim, falando, poxa, Deus, o que eu posso fazer para que seja mais prazeroso estar contigo, para que seja mais gostoso sentir a tua presença? E claro que Deus vai trabalhando isso em nossas mentes, mas a nossa geração tem essa dificuldade, até mesmo por causa das redes sociais, que deixa tudo mais acelerado. Muita informação. Muita informação, e tem tudo rápido, as pessoas querem tudo pronto para hoje, então eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu já quero estar curando as pessoas, não é assim que funciona. Exatamente. a gente esquece que Jesus ele iniciou o ministério dele com 30 anos, que, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele ficou numa ilha, ele teve todo um processo com Deus antes dele começar a realmente praticar tudo que ele fez. Exatamente, se preparando. Então, gente, até porque o Paulo precisava mudar algumas coisas, né? Vamos ser sinceros, eu não confiaria no cara que matou meu amigo. Não, né? mas... Hashtag Estevão falando assim no final. Mas, gente, pensa bem a respeito disso. Tipo, o apóstolo Paulo, ele era religioso, né? Exatamente, ele era uma pessoa que, se ele soubesse que tinha um cristão orando dentro de uma casa, ele ia lá naquela casa, pegava aquele cristão, torturava aquele cristão, depois ele matava aquele cristão em praça pública rindo e falava, quem fizer a mesma coisa que ele vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, ele precisou de uma mudança brusca, mas após essa mudança, ele se tornou o maior missionário do mundo. Inclusive, ele foi o maior criador de igrejas. De igreja, maior plantador de igreja, exatamente. Então, tanto 90% do que está escrito no Novo Testamento foi escrito por ele. Dele, sim, eu acho que dos 27, 11 foram escritos por ele, 11 ou 12, alguma coisa assim, né? Eu não lembro certo agora. Cara, mas ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Sim. E eu acho isso absurdo, porque
Ele foi o apóstolo escolhido Ele por Deus. edificou a igreja, né? E ele foi literalmente escolhido por Deus, porque a gente pega, depois da morte de Jesus Cristo, né, Pedro foi usado pelo diabo. Desculpa. Mas o que ele faz? Ele volta aos costumes judaicos e ele lança sorte para escolher. Eu não lembro o nome do outro rapaz, não sei se é Matias. Acho que é Matias. Quem? Né? Porque eram 12, né? E eles precisavam. Aí o Judas Iscariote saiu para se matar. Não falo se ele se matou ou não, mas acredito que tenha realmente feito. E Pedro queria escolher mais um para fazer parte dos 12. Então ele faz como se fosse uma reunião, né? E lança a sorte. E a sorte cai sobre Matias. Se eu não me engano, acho que é Matias mesmo, não tenho certeza. Mas ele voltou aos costumes judaicos, ou seja, ele basicamente ignorou tudo que Jesus tinha ensinado para ele nos 3 últimos anos e voltou para as práticas antigas. Tanto que você nem ouviu falar de Matias depois disso, né? Eu acho que ele só aparece nessa parte. Né? Não invalidando que ele fosse uma pessoa de Deus. Talvez fosse uma pessoa de Deus. Né? Talvez fosse uma pessoa que realmente caminhou com Jesus Cristo e aprendeu. Mas não foi uma pessoa escolhida por ele. Aí depois anos depois aparece ali Saulo, né? Que tava a caminho de Tarsis, né? Andando ali Paulo, buguei. Né? Mas ele tava caminhando, indo para um outro lugar. E Jesus vai e escolhe ele. Fala, é tu mesmo. Né, o cara que me perseguia, você falou assim, você não gostava de me perseguir, agora vai ser perseguido. Você. Basicamente. Esse é um negócio que eu acho muito você mesmo, não teve escolha. Que assim, Deus, quando ele vai escolher os seus, ele escolhe só as pessoas mais diferentes possível. Tipo assim, rapaz, tem um homenzinho ali que ele bota o joelho no chão dele todos os dias pra orar. Ele dizima, ele vai pra igreja, a família dele serve ao Senhor. Nossa, mas que cara legal. Pô, mas aquele ali, ele mata um monte de cristão. Ele percebe. Ele é mais ousado. Eu acho que eu vou naquele cara ali, ó. Não que o homenzinho que tá orando não seja ousado. Não seja homem de Deus. A gente tá só fazendo uma brincadeira aqui. Mas eu acho que é uma coisa que o nosso pastor fala que é muito legal. Que ele fala assim que Deus escolhe os improváveis. Isso é muito legal. Porque às vezes você olha aquela pessoa assim que você não dá nada por ela. Você fala, às vezes a pessoa é tímida. Cara, eu acho muito bizarro que o nosso pastor fala que ele é tímido. Só que se você vê ele pregando... o nosso próximo episódio, nosso primeiro episódio vai ser com o nosso pastor. Já anotei. Nosso primeiro episódio, depois desse daqui, vai ser com o nosso pastor. Vocês vão ver que de timidez ele não tem nada. Não tem nada. Tem nada de timidez, mas ele diz que ele era tímido. Diz que é tímido. Diz que era tímido, vamos ver. Né? Mas eu acredito, na verdade, né? Que realmente ele seja tímido. Eu também. Porque tem momentos que você vai conversar com ele... Ocasiões você vai conversar com ele, aí ele chega, ele não consegue puxar um assunto, ele chega assim, e aí, meu filho, tá tudo bem? É verdade. E outra coisa, ele chega batendo, né? Chega batendo. Quando o pastor ele vai receber alguma homenagem, ele procura alguma terra pra procurar ele procura algum buraco pra enfiar a cabeça. É verdade. Ele é realmente muito tímido. Mas eu acho engraçado a disparidade dessa timidez que ele tem e com o homem de Deus que ele se tornou. Cara, reverência. Cara, não é porque é meu pastor não, mas eu olho pra aquele cara e falo assim, nossa, um dia eu quero crescer espiritualmente e chegar no nível dele, ou pelo menos perto ali. Né? Gente, ele tem da unha dele ali. Uma das coisas que eu acho muito, muito legal a respeito isso ele vai falar melhor no nosso primeiro episódio, porque esse aqui é o piloto ainda, mas o pastor, ele disse que ele recebeu uma profecia dizendo que Deus estava abrindo a mente dele. E que a partir daquele momento ele começou a entender a Bíblia de uma forma assim, que parecia que ele lia e parecia que Deus ele automaticamente já estava falando com ele. Interpretava pra ele. Exatamente, interpretando para ele. E quando você vai tomar um café com o pastor Israel. E pega 5 minutinhos com ele. Você pega 5 minutinhos de conversa. Ele pega, às vezes, em cima tudo que tá acontecendo na sua vida. E ele traz só a Bíblia. É versículo em cima de versículo. E ele vai trazendo e vai falando. Sensacional. Porque ele fala e comprova. Exato. Não, ele fala. Tudo. Às vezes eu faço umas perguntas pra ele e falo, não, filho, você tá errado, eu vou te provar agora. Tá bom, tira. Não, ele pega na palavra assim e fala, poxa, cara, eu acho isso genial. Né? Então, Deus, ele faz muitas essas coisas. Ele pega ali os improváveis, né? As pessoas que a gente acha, pô, esse cara não tem como. E ele pega e usa essas pessoas. Né? E isso é muito legal. Né? Eu acho que a gente se estendeu muito, né? Mas o nosso podcast, ele tem realmente esse intuito. É uma conversa bem descontraída. A gente deixa o Espírito Santo usar as nossas vidas. A gente
E para quem você não sabe, a gente começou isso aqui com uma oração, não apareceu no vídeo, né? Mas se você quer que apareça, coloca aí no comentário pra gente começar nosso vídeo e você participar da oração com a gente. Amém. Mas a gente ora para que não sejamos nós falando aqui, mas que seja o Espírito Santo e que nós estamos disponíveis para ele fazer isso nas nossas vidas. Né? E você deve estar se perguntando, mas o que eu vou ver nos próximos episódios, né? Nos próximos capítulos? Né? Vamos dar um spoiler pra eles ou a gente deixa eles devagarzinho? Vamos colocar vamos falar com o Pedrão. Pedrão, o que você acha? Ele fala pra nós. O que você acha? Tá caladinho aí você? Não, galera, aqui meu microfone fica mutado aqui por questões técnicas. Mas vem coisa boa e tá, não posso... Então vamos dar spoiler pra eles. Grandes homens de Deus, muitas asas, estão vindo por aí. Maravilha. Eu vou contar uma história engraçada pra vocês aqui, vocês vão entender depois. Né? Esse aqui, eu conto, será que eu conto? Pode falar. Vou contar. Esse aqui é o nosso 4º episódio. a gente iniciou um projeto, né? Eu vou contar essa história pra vocês rapidinho. A gente iniciou o nosso projeto em janeiro. Né? Na virada do ano eu cheguei pro Michael, eu falei, Michael, vamos começar um podcast? Aí falou, a gente gostou muito da ideia, a gente orou, né? A gente tirou. Sim. Acho que foi 7 dias que a gente tirou pra orar. Foi uma semaninha. Uma semaninha. A gente tirou uma semaninha pra que Deus confirmasse nossos corações. E a gente comentou com o nosso pastor, e ao mesmo tempo que a gente comentou, Deus já foi confirmando que era pra gente começar. E as coisas foram fluindo. E foram fluindo muito legal. As pessoas também. E por coincidência, assim, o pastor hoje chegou, em janeiro veio o pastor Danilo Mesquita aqui com a gente. Né? Isso. Né, já anota já deu spoiler aí. Já deu spoiler. Já falei demais, né? Mas a gente foi gravando com algumas pessoas, né, que vocês vão ver nos próximos episódios. Né? Por enquanto a gente ainda não tá fazendo podcast ao vivo, mas em breve a gente vai conseguir fazer em nome de Jesus. Nossos podcasts estão gravados ainda por enquanto. Mas Deus foi enviando pessoas pra gente gravar com essas pessoas, só que a gente não tinha uma estrutura ainda. E Deus foi abençoando que a gente pudesse montar a estrutura. Tivemos muitos problemas técnicos, a gente perdeu 2 vídeos que gravamos. Inclusive, vocês vão notar uma grande diferença desse episódio pros próximos episódios. Verdade, muita diferença. Tá literalmente... Mudou. Completamente diferente. Completamente diferente. A gente fez, agora tá como mesa cast, né? A gente fez como se fosse uma mesa redonda no início. Né, nos nossos episódios, se envolver nos próximos episódios, a gente vai soltar pra vocês, porque a gente quer que isso fique registrado pra que você fala, poxa, realmente teve uma mudança, teve uma melhora, e eu acho que isso vai ser muito legal. Mas a gente teve problemas técnicos, tivemos que regravar, e por causa desses problemas técnicos, né, até os problemas Deus resolve, porque se não fossem os problemas técnicos que a gente tivesse enfrentado, a gente não teria o equipamento que a gente tem agora. Né, que Deus, isso aqui a gente não comprou, galera, assim, não Deus, tudo, né? Deus, ele mandou pra gente, usou pessoas para que abençoassem nossas vidas, e isso é muito legal. Quando você olha que um projeto é da direção de Deus, Deus vai e coloca as pessoas certas no seu caminho, e isso é genial, eu amo isso. E olha só. Pode falar. Então, pode falar. Não, que isso, fica à vontade. Não, mas eu queria falar só. Agora no piloto aqui, eu queria falar com eles aonde que eles vão poder ver a gente. Quais plataformas eles vão poder ver a gente. Sim, a gente vai deixar aí fixado nos comentários a página do nosso Instagram. Provavelmente as primeiras pessoas que vão ver vai ser as pessoas da nossa igreja que vão mandar lá no grupo da igreja, né? Mas você que por acaso tá vendo aí no Reels, nos Shorts do YouTube ou em algum outro lugar, se você olhar nos comentários vai ter o Instagram da nossa igreja, vai ter o nosso Instagram pessoal também, se você quiser seguir e ver o que a gente posta. Né? Muitos de nós somos meio low profile, né? Tipo, eu não posto muita coisa, mas eu posso tentar movimentar, dar uma palavra pra vocês, cantar alguma música. Mas a gente vai deixar os Instagrams aí embaixo pra você seguir a nossa página no YouTube, seguir a nossa página no Instagram, TikTok, Kawaii, se você utilizar também, a gente vai colocar lá pra você seguir a gente. E realmente conseguimos trazer algo de Deus pra vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou um compositor e poeta cristão, gosto de fazer muitos conteúdos no meu Instagram, então se vocês quiserem seguir lá, em nome do Senhor Jesus, eu espero que todos os conteúdos que eu tenha feito possam edificar a vida de vocês de alguma forma. E, Pedrão, essa daqui é a minha câmera, né? Gente, eu gostaria só de dizer que eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. E nós já estamos caminhando para o final? Infelizmente, passa rápido, o tempo passa voando. Antes de acabar, eu gostaria que cada um de nós dessemos alguma palavra, e a minha palavra é a seguinte forma: antes de eu estar vivendo o que Deus ele planejou para mim hoje, eu estava muito frustrado espiritualmente, principalmente por conta de igreja. Então, muitas das vezes acontecem coisas conosco dentro de algumas congregações que fazem com que a nossa fé esfrie,
que fazem com que nós percamos um pouco daquele primeiro amor, daquela chama, mas eu gostaria de convidar a vocês a nunca esquecer que o homem ele é falho, mas Deus ele nunca erra. Então, se vocês permitirem colocar na vida de vocês que Deus, ele é o único a quem você realmente deve colocar em primeiro lugar, ele nunca vai te deixar na mão. Hoje em dia eu tenho vivido muitas coisas que Deus ele tem feito na minha vida, mas antes eu pensava que ele tinha me largado, que ele tinha me abandonado. Isso é tudo mentira que Satanás coloca nas nossas mentes. Então, não se deixem frustrar por conta das coisas que... por conta das milhares de aflições que nós temos nesse mundo. Até porque, né, no mundo tereis aflições, mas tem ele venceu o mundo. Então, essa é a minha palavra que eu deixo para vocês. Não se permitam serem amoldados pelo padrão desse mundo, mas... renove a sua mente. E o Plenamente está aqui para você entender mais o que é uma renovação de mente. Dá uma palavra aí para os nossos telespectadores. Fala aí. A minha palavra de hoje é tudo que ele falou, porque ele falou tudo que eu ia falar, eu tinha pensado. Eu passo dele das minhas palavras. Eu passo dele das minhas palavras. Mas, galera, de verdade, falando com vocês que não se frustrem por causa de pessoas. Não coloque expectativa em pessoas, mas sim olhe para a solução. Não olhe somente para o problema, mas para a solução. E a solução está dentro da tua casa e está dentro do teu coração. Então, vamos para cima, Jesus Cristo abençoe. Isso daí. E para encerrar o nosso podcast, eu queria deixar uma breve palavra. Não adianta nada você pedir as coisas de Deus se você não está disponível para fazer aquilo que Ele manda você fazer. Então, esteja disponível. A partir do momento que você dedicar a sua vida 100% a Deus, eu tenho certeza que Deus vai trazer muita transformação, muita coisa boa pra sua vida. E o nosso podcast tá chegando no final. Cada um dá um tchauzinho. Cadê o Pedrão? E o Pedrão? E o Pedrão? Fala com nós, Pedrão. Fala, Pedrão. Qual a palavra final, Pedrão? Isso aí é maldade, né? Vocês falam um tempão. Deixa o cara mutado. Joga o microfone pra mim, eu faço as minhas palavras as deles. Isso aí. Maravilha. Então, lembre-se, a nossa frase da noite. Lembre-se que para viver uma vida plena, você precisa cuidar da sua mente, porque uma mente transformada muda suas atitudes. Então, é isso que queremos desejar para vocês. Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E até o próximo episódio de Plenamente. Até o próximo episódio, família. Tchau, é nóis. Graças a Deus. Graças a Deus.